gente vai analisar um dos aspectos mais incríveis do Estúdio Ghibli, os mundos absurdamente lindos que eles criam. Sério, se tem uma coisa que esses filmes fazem com maestria, é transportar a gente para lugares que parecem ter saído direto de um sonho. E olha, não é só pelo aspecto emocional ou pelas histórias tocantes. A beleza visual desses mundos é algo à parte. Cada cenário que o Ghibli apresenta parece ter sido construído com um nível de detalhe tão absurdo que a gente se pega pausando o filme só pra ficar olhando a paisagem. E é por isso que hoje eu trouxe uma lista como os 10 mundos mais lindos do Estúdio Ghibli, classificados do uau até pro me leva pra lá agora. Abrimos a lista no top 10 com Ponyo. E se tem um filme do Estúdio Ghibli que grita água por todos os poros, esse filme é Ponyo. O visual dele é mais arredondado, com cores suaves e um traço quase infantil. Isso ajuda a passar a leveza e o olhar inocente das crianças que protagonizam a história. Mas não se engana, esse filme também tem um lado grandioso. As cenas do oceano em fúria, os cardumes de peixes-lua, as águas invadindo a cidade, tudo é desenhado de uma forma quase onírica. Parece um livro infantil em movimento. É tudo mágico, mas com aquele ar de isso aqui pode dar ruim se a natureza for desrespeitada. Ponyo troca esse mundo aquático por amor e amizade, e isso dá ainda mais peso ao universo que ela deixa pra trás. Agora vamos para uma das obras mais densas e visualmente poderosas do Estúdio Ghibli. Em nono lugar, Princesa Mononoke. Esse filme é quase um manifesto visual em defesa da natureza. A floresta aqui é praticamente um santuário. Tem kodamas, aqueles espíritos fofinhos, rios cristalinos, animais sagrados gigantes e montanhas que parecem ter saído de um mundo mitológico. Só que do outro lado temos a fortaleza de Lady Oboshi. É industrial, cheio de máquinas e armas sendo fabricadas, mas também tem seu charme. É um lugar funcional e até acolhedor para os trabalhadores. E a beleza tá justamente nesse contraste. Nenhum lado é 100% vilão ou mocinho. E tudo isso é retratado com uma paleta de cores incrível e uma direção de arte que faz cada frame parecer um quadro. Agora, em oitavo lugar, a gente já entra num mundo onde tudo é gigante, mas isso só porque a protagonista é pequenininha. Pois é, o mundo dos pequeninos mostra como até o canto mais comum da casa pode se transformar em algo deslumbrante quando visto por um outro ângulo. Um botão vira uma mesa, uma folha vira um guarda-chuva e um pé de trigo parece uma árvore centenária. A cena da Harriet é uma das coisas mais criativas que o estúdio fez. Cada objeto tem um novo uso e tudo é adaptado com engenhosidade. E quando ela sai para explorar o mundo humano, tudo vira uma aventura perigosa, mas cheia de descobertas visuais. Esse filme é sobre escala, sim, mas também sobre delicadeza. E isso o Ghibli faz como ninguém. Contos da Terra-Mar, em sétimo lugar, é um caso curioso. Ele é dirigido pelo Goro Miyazaki, filho do Hayao Miyazaki, e tem uma pegada bem diferente em comparação com outros filmes do estúdio. Mas olha, ele manda muito bem na construção de mundo, tá? Aqui a gente tem um universo de alta fantasia com cidades portuárias, campos extensos e uma sensação constante de que algo maior está prestes a acontecer. Os cenários são amplos, com paletas de cores mais sóbrias e um ritmo mais contemplativo. Pode não ser o mais vibrante do estúdio Ghibli, mas é um dos mais imersivos. Dá aquela sensação boa de estar numa fábula antiga. Agora vamos seguir em sexto lugar com Castelo no Céu. Quem conhece sabe que esse é um dos filmes mais marcantes do estúdio Ghibli e ó, não é só pelo visual. Aqui a gente tem um contraste perfeito entre natureza e tecnologia. Começa com engrenagens, aviões e máquinas, tudo isso em meio a um cenário verdejante. Laputa, aquela ilha flutuante mítica, tem uma estética toda coberta por vegetação e ruínas, o que deixa tudo ainda mais mágico. E tem um detalhe legal. Apesar do tom crítico sobre a arrogância humana com o uso da tecnologia, o filme também mostra que ela pode ser usada para o bem. É o caso do autômato que cuida dos jardins e dos animais lá no castelo. A mensagem é clara: dá para coexistir, dá para usar o avanço tecnológico para proteger e não para destruir. Em quinto lugar, serviços de entregas daqui que olha,
Esse é aquele filme que aquece o coração. A Kiki é uma bruxinha em treinamento e se muda para a cidade portuária de Corico. E que cidade, viu? Ela é super charmosa, com uma vibe de cidadezinha europeia, cheia de personalidade, cheia de colinas, casas com telhados coloridos e ruas com paralelepípedo. É tudo inspirado nas viagens que a galera do Ghibli fez para os Alpes europeus. Dá para sentir o carinho com que cada detalhe foi colocado e o contraste entre a casa de infância dela, toda rodeada de verde, e a cidade mais movimentada traz uma sensação gostosa de amadurecimento, de sair do ninho e explorar o mundo. O quarto lugar vai para um filme que talvez não esteja no topo da lista da maioria, mas que visualmente é um espetáculo silencioso. E eu tô falando de As Memórias de Marnie. Esse filme é pura contemplação. É o tipo de beleza que chega devagar, mas te abraça de um jeito profundo. A mansão onde a Marnie aparece é isolada, cercada por pântanos e conectada por uma estradinha de terra que some na maré. A ambientação traz aquele Japão mais rural e costeiro, com o céu nublado, vento salgado, campos altos e casas com janelas abertas para o mar. Não tem nada de fantasioso aqui, mas tudo é desenhado com um tanto de cuidado, com uma melancolia tão presente que o cenário vira um personagem. É como se o lugar sentisse tudo junto com a protagonista. E isso é muito Ghibli. Usar o ambiente não só como pano de fundo, mas como parte da narrativa emocional. A gente já tá no top 3 e se você tá aqui comigo até agora é porque tá gostando do vídeo. Então não esquece de avaliar ele com gostei, deixar aí seu like para que ele chegue a muito mais gente. Em terceiro lugar, temos Castelo Animado. E esse é um filme maximalista, só que no bom sentido, tá? Desde os primeiros minutos, aquele castelo andante com pernas mecânicas já mostra que esse universo não tá aqui pra brincadeira. A casa do Hall é praticamente um personagem à parte. É bagunçada? Mas é mágica, colorida e cheia de história. Cada cômodo tem uma identidade própria. O quarto do Hall, então, é um exagero visual que deixa a gente hipnotizado. Máscaras, plantas, vidros coloridos, instrumentos musicais. Parece um mix de feira medieval com loja de antiguidades. E o contraste da cidadezinha pacata da Sophie só deixa tudo muito mais mágico. É aquele caos bonito que a gente adoraria explorar. A Viagem de Chihiro, em segundo lugar, talvez seja um dos universos mais visualmente ricos que o Estúdio Ghibli já criou. É um mundo espiritual onde cada esquina tem uma surpresa e não dá vontade nenhuma de sair dali. Mesmo que a história seja sobre a Chihiro tentando voltar para casa, o lugar onde ela tá é tão fascinante que a gente entenderia se ela quisesse ficar mais um pouquinho. A casa de banhos da Yubaba é luxuosa, com salas cheias de detalhes dourados e uma caldeira subterrânea onde o trabalho nunca para. E entre esses espaços tem flores gigantes, rios mágicos e até estações de trem que andam sobre a água. É tudo tão bem pensado e desenhado que a gente sente que poderia passar horas ali explorando aquele universo. E antes de declarar o top 1, não esquece que a gente está com uma parceria oferecendo um curso intensivo de inglês. Tá saindo por apenas R$ 97 e você vai ter acesso a vídeos ilimitados, exercícios interativos para você realmente destravar aí no idioma. Não deixa passar essa oportunidade, dá uma conferida no QR Code que a gente tá deixando na tela ou no link da descrição. E o top 1 vai pro incrível Meu Vizinho Totoro. O Totoro já virou símbolo do Estúdio Ghibli, com razão. Mas o que muita gente esquece é o quanto o filme é visualmente lindo e não só fofo. A casa para onde a família Kusakabe se muda parece ter sido feita para despertar nostalgia instantânea. Madeira velha, tinta gasta, quintal com mato alto e uma floresta logo ali do lado. A mistura de mundo natural com o cotidiano simples é o coração do filme. Quando a Mei encontra Totoro dormindo no meio do mato, aquilo não é só fofo, é uma representação da harmonia entre o ser humano e o ambiente ao redor. É um lembrete visual de que dá para viver em sintonia com a natureza. Então, se tem uma coisa que o Estúdio Ghibli sabe fazer melhor que ninguém, é criar mundos que a gente nunca esquece. São lugares que, mesmo quando os créditos sobem, continuam ali
com a gente, seja pela beleza absurda, seja pela sensação que despertam. E claro, cada pessoa vai ter seu favorito. Talvez você se encante mais ali pelos tons quentes da Kiki, ou ainda pela Floresta Viva de Mononoke. Mas o que todos esses mundos têm em comum é aquela sensação gostosa de estar num lugar onde o impossível parece natural, onde mágica e cotidiano andam de mãos dadas. Agora eu quero saber de você. Qual mundo do Ghibli te marcou mais? Qual desses lugares você gostaria de visitar se pudesse pular dentro da tela? Comenta aqui embaixo que eu tô doida pra saber. E se você curtiu o vídeo, já deixa seu like e compartilha também com uma pessoa que é apaixonada pelo universo do Estúdio Ghibli. Eu vou deixar de tela final aqui pra você um vídeo com os 12 melhores filmes do Estúdio Ghibli. Vai lá dar uma olhada, tô te esperando.